noite, graça e paz. Estamos aqui nessa noite, hoje, com a pastora Rosângela Torres, no nosso culto da palavra no lar. E hoje vamos estar falando sobre a armadilha da aprovação. E quero pedir que a pastora faça essa breve oração para a gente adentrar no nosso bate-papo, né, pastor? Verdade. Oremos. Meu Deus e meu Pai, nesse momento, tu venha tomar esse culto da palavra em tuas mãos, que cada um que estiver ao alcance da nossa voz venha ser impactado com a tua palavra, que a tua palavra venha transformar, que a tua palavra venha mudar a história de pessoas que estão necessitadas de uma transformação, meu Deus. Eu entrego esse culto em tuas mãos, certo que a tua palavra irá libertar, irá trabalhar no coração de cada um e trazer alegria para o espírito de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E começa assim o nosso estudo. Perigoso preocupar-se com o que os outros pensam a seu respeito, mas se você confia no Senhor, está seguro. Está lá em Provérbios 29, 25. Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Deus. Está lá em Gálatas 1:10. Aí eu quero fazer uma pergunta para todo mundo refletir agora, e eu e a senhora também vamos refletir diante disso. Você vive em busca da aprovação de quem? De quem? De quem eu vivo a cada dia que eu passo nessa terra, cada decisão que eu quero tomar, com o que eu me preocupo? Com o que os outros vão pensar ou com o que Deus está pensando diante dessa situação? Como a senhora pensa, pastor? Eu estava assim pensando, quando eu cheguei aqui, até nós estávamos conversando sobre nós temos que nos sentir bem primeiramente. Não adianta você querer, as pessoas querem o teu cabelo loiro e muitos falarem que o teu cabelo fica bonito preto. Mas qual é a forma que você gosta do teu cabelo? Você quer agradar aos homens? Porque falou que teu cabelo é loiro, então tem que ser loiro. Ou você, se tu gostar do teu cabelo preto, você vai querer usar o teu cabelo preto. Então eu acho que nós temos que primeiro nos sentirmos bem. Você tem que estar se sentindo bem para poder... Como você vai agradar as pessoas se você não se agradar primeiro? Primeiro nós temos que nos analisar. Temos que nos sentir bem para poder a gente ajudar até o nosso próximo. É que nem a história do sapato, né? Cada um sabe onde aperta o calo, não é mesmo? E uma outra pergunta dentro disso: Deus está agradado de sua vida? De suas posturas e motivações? Será que Ele está se agradando de tudo isso que você está... a forma que você está levando a sua vida, as decisões que você está tomando diante das circunstâncias que vão surgindo, porque na nossa vida, pastora, sempre vão existir dois caminhos. Em vários momentos da nossa vida, a gente se encontra numa encruzilhada. E aí acende a luzinha. Pronto, sinal verde está para você seguir. Só que você vai seguir para a direita, para a esquerda ou para a direita? Eu vou me importar. Porque se eu tomar essa decisão aqui pela esquerda, poxa, o que é que vão pensar de mim? Mas se eu tomar essa decisão aqui pela direita, eu estou vendo que eu vou agradar a Deus. E aí você fica naquela situação. Aí para onde a gente corre, pastora, num momento desse? Temos que correr para o lado direito, o lado que nós vamos agradar a Deus. Mesmo que quando a gente olha para o lado esquerdo, muitas das vezes a gente pensa que é o melhor para nós. Mas os caminhos de Deus, o que Ele traça para a gente não são os nossos caminhos.
Por isso que a gente tem que ficar com o que A palavra diz. Até eu, conversando contigo, há muitos anos atrás, quando eu comecei no Evangelho, eu tinha muitas dúvidas. E a dúvida vem de Deus, pastora? A dúvida com certeza não é de Deus. E minha prima falou assim pra mim, ó, toda vez quando você tiver qualquer dúvida, fica com a palavra. E Sabe a resposta dela, né? Ela é muito sábia, poder dar conselhos. E depois que ela me falou, ó, fica com a palavra, você sabe que até hoje eu já passei por experiências que agora nós estamos no Evangelho que abriu mais o nosso entendimento, que é o Evangelho da Graça, esse Evangelho maravilhoso. Mas até hoje eu também, quando estou em qualquer situação da minha vida, eu lembro logo da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a boca de Deus falando nos nossos corações. E eu passei por um atalho há algum tempo aí atrás, que eu tinha que... Deus me colocou diante dessa situação que tu falou. Tinha a esquerda e a direita. E eu olhei que a esquerda não era o caminho de Deus. Para me dar até um conselho com a pessoa. Quando eu olhei para a direita, aqui está a palavra de Deus. Eu vou aconselhar nessa palavra, porque contra a palavra não há argumentos. Então eu direcionei a pessoa para a palavra de Deus. Eu fiz a minha parte. Porque muitas das vezes você direciona a pessoa para a palavra de Deus e às vezes a pessoa toma outras decisões. Mas o sangue de Deus não vai ficar sobre a tua cabeça. Sim. Porque você falou a verdade. E contra a verdade não há nenhum argumento. E diante disso que a senhora falou, quando alguém vem conversar com a gente, na realidade as pessoas, elas já têm uma decisão, né? Tem até a ver. Já está com a sua decisão Então, própria. será que a pastora vai aprovar isso que eu estou falando? Aí a senhora vai e mostra um outro caminho. Aí não recebi a aprovação não. E agora? Mas diante do que a senhora concedeu a pessoa, a senhora concedeu diante a palavra. Aí é que a gente fala. É uma questão de equilíbrio, porque a gente vai falar muito disso hoje. A gente não deve viver de agradar os outros, do que os outros pensam a respeito dessa situação. Só que também a gente não nasceu para viver sozinho. A Bíblia diz que a gente tem que viver em comunidade, a gente tem que viver um ajudando o outro, um aconselhando o outro. Então a gente tem que viver nesse equilíbrio. Sim. Por isso é onde entra a palavra, que vai definir e nos mostrar o caminho a seguir. Foi por isso que nós viemos, porque o que Deus não pode falar para você, Ele usa o meu dom para falar contigo. Por isso que nós não podemos estar sozinhos, né? E como Deus, exatamente, como Deus, a gente vai falar disso agora, como Deus nos criou com uma necessidade de relacionamentos, cada um de nós carrega o desejo de ser amado, valorizado e apreciado. Nós ansiamos pela aceitação e aprovação dos outros. Esse desejo de pertencer, o desejo de se encaixar e se sentir ligado aos outros é a forma motriz por trás de muitas de nossas escolhas. Tanto nas pequenas decisões, como as roupas que vestimos ou o corte do nosso cabelo, tanto nas decisões maiores, como onde moramos e trabalhamos. Somos mais influenciados pelo que as outras pessoas pensam sobre nós do que estamos realmente cientes. Então, realmente, na maioria das vezes, é como a gente fala que é o sistema. Existe a moda do momento. A roupa tem que ser essa vestimenta. Você está fora da moda, você está prega. Né? Agora o tipo de óculos que usa é esse. Não é mais redondinho, tu tá usando um óculos quadrado. Não, pelo amor de Deus. Aí você quer usar um óculos redondinho, tá usando uma redondinha quadrado. Aí se você vai usar um quadrado, você tá quadrada. A senhora tá entendendo? Mas o teu gosto. E aí, meu Deus? Isso a gente tá falando de detalhes, de coisas pequenas, né? Que a gente não tem que ser guiado pela voz dos outros. Não há nada de errado com o nosso desejo de ser aceito, apreciado e aprovado pelos outros. Na verdade, sem a afirmação das pessoas, não desabrochamos todo o nosso potencial.
quando a gente deixa também de ter a aprovação dos outros, a gente deixa também de botar para fora aquilo que a gente é capaz de fazer. A pessoa fica mais motivada quando alguém te faz um elogio, né? Mas também a crítica é importante. Porque até Deus fala não pra gente. Exatamente. E o sim, Nem o sempre sim não é tão bom. Poxa, se eu estou só recebendo sim, então eu estou no caminho certo. Mas quando eu recebo um não, opa, eu preciso melhorar. E o não faz com que a gente cresça. Né? Exatamente. E essa autoconfiança, entendeu? De que, poxa, eu estou abalando, eu estou abafando, eu sou a melhor, isso não é legal. Então, a crítica é importante. Olhar, mostrar pra gente, pastora, o outro lado da moeda. Não é, preste bem atenção você que está me ouvindo, não é ouvir, não é querer a aprovação do outro, é ver o outro lado da moeda. Porque a moeda não tem duas faces? Tem duas faces. Quando a gente traz uma palavra, então é tão gostoso a gente ouvir o outro lado da palavra, né? O sentido contrário do que aquela mensagem está querendo dizer. É o que a gente está querendo mostrar aqui. Isso. Que a aprovação ela tem dois caminhos. Duas faces. Que a gente precisa da aprovação para a gente poder crescer e da reprovação também. Que traz crescimento para... E demasiadamente isso, aí a gente nunca vai ter uma identidade. Na realidade é isso. Porque se tudo que acontecer, a gente achar que está tudo certo, como que nós vamos saber se está certo ou se está errado se todo mundo só fala assim? Exatamente. Só elogios. A gente também tem que ter a parte que a gente tem que saber, ó, isso aqui não está legal para você. Para poder eu até me analisar. Porque senão eu nunca vou me analisar se eu estou fazendo as coisas certas ou se eu estou fazendo as coisas erradas. Só vão me dizer sim. E sabia que tem pessoas que não gostam? Tipo assim, ela conversa uma coisa contigo, mas já querendo o teu sim. Se você falar para ela, isso aqui não é legal, a pessoa fica até diferente. Fica de mal. Porque vai perguntar, e o que tu acha? Já é o que tu falou, já tem uma resposta, mas está fazendo uma pergunta. Mas ela já tem a resposta dela. E aí é uma questão de maturidade, né, pastora? E a pessoa que pensa assim não tem uma maturidade espiritual, porque ela quer que tudo rege ao seu favor. E o nosso crescimento é interrompido. E essas pessoas não crescem. Só podemos nos tornar tudo o que Deus nos criou para ser com a ajuda, na realidade, de outras pessoas. A gente precisa, tem até uma palavra que diz, né? Que precisamos ajudar um ao outro. Então, como Deus nos moldou para necessitarmos uns dos outros, todos nós precisamos que alguém acredite em nós, que nos encoraje e que assegure nosso valor e progresso. Se você não faz parte de um grupo pequeno ou de uma família da igreja que age assim, precisa encontrar esse grupo. Estar em constante ligação um com o outro. O encorajamento é essencial para a sua saúde e desenvolvimento espiritual. Essa parte do grupo é muito importante, esse grupo que você comentou. Nós precisamos da igreja, nós precisamos realmente de pessoas para nos apoiar, até para nos ajudar na nossa saúde e no nosso desenvolvimento espiritual. Porque quantas vezes as pessoas passam por certos problemas e não tem ninguém para poder dividir, uma pessoa para orientar. Quantas vezes, até nós temos o nosso pastor Josué, que ele nos aconselha quando a gente está passando por alguma situação. Então, isso faz com que a gente se sinta melhor, porque a gente às vezes está com um pensamento, mas daí ele vem com a palavra, ele fala, Deus usa o dom dele para falar conosco e a gente sai daqui diferente da forma que entrou, porque o Espírito Santo de Deus, ele trabalha através daquela pessoa, daquele grupo, para falar com a gente. E isso faz com que a gente cresça espiritualmente, porque tira muitas confusões da nossa cabeça, porque quem é mãe, quem é esposa, quando a gente tem nossos amigos, às vezes a gente tem algumas dúvidas.
mas nada como ter pessoas espirituais, um grupo seleto para nos orientar, para que a gente possa sair de certas situações, porque com certeza a gente vai ter uma orientação conforme a palavra de Deus. E é um olhar externo, porque uma pessoa que está fora do problema é mais fácil ver outros caminhos para você do que você que está dentro do barulho. Você não consegue ouvir mais nada, você só consegue ouvir aquele barulho. Agora uma pessoa de fora está com os ouvidos mais destampados e vai conseguir, às vezes, ouvir e te direcionar realmente para lugares que realmente... Que levam a Deus. Exatamente, isso. E a gente só encontra isso, pastor. Por isso que é importante congregar. Tá vendo como é importante congregar? É importante. O congregar é importante por causa disso. Não é porque eu sou santo, eu vou para a igreja porque eu sou uma pessoa. Não, eu vou à igreja porque, primeiro, eu preciso de ajuda. Pô, fui ajudada, agora está na hora de eu ajudar outros. Que aí você vai ficar sarada e vai poder ajudar a curar a ferida de outros. E assim a gente vai caminhar. E de repente, e com certeza são pessoas que vai vir até você, que passou pela mesma situação que você viveu, e você vai ter uma base para poder orientar. Porque aquele atalho que você passou, com certeza tu vai orientar a pessoa para que ela não passe. Exatamente. É tudo tão lindo, né? O agir de Deus. Contudo, como todos os desejos bons e saudáveis que Deus põe em nosso coração, o desejo por aprovação pode ser mal empregado, abusado ou confundido. Ele pode se tornar uma obsessão que domina a nossa vida e um medo que destrói a nossa alma. Assim como uma bactéria que se alimenta de carne, a doença da aprovação pode consumir todo o nosso tempo. Olha quanto tempo a gente perde pensando no que os outros vão pensar. E toda a nossa energia e felicidade então vai consumindo o nosso tempo, a nossa energia e a nossa felicidade. Certa vez, um ator norte-americano, Bill Cosby, disse: "Não sei qual é a chave do sucesso, mas sei que o caminho para o fracasso é tentar agradar a todos." E essa parte aí, quando fala a chave, está em nossas mãos. Porque quando eu procuro agradar a todos, eu não estou agradando a Deus. Mas quando eu vou no caminho que eu agrado a Deus, com certeza eu vou ter essa chave aí da vitória. Eu vou conseguir agradar pelo menos a muitos, né? Ou alguns. É porque a palavra de Deus é a boca de Deus falando nos nossos corações. Então, se eu estou falando segundo a palavra, que é a boca de Deus, é o melhor conselho que a gente pode dar para as pessoas. E o versículo diz assim, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, fica mais difícil errar quando realmente a gente guarda a palavra no coração, que é o entendimento. Então, a gente vai errar menos. Ainda fala assim, ó, lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para o meu caminho. Não é lindo? A palavra de Deus, ela é a luz. Ela é a chave, né? Ela é a chave da vitória. Ela é quem nos orienta. É com ela que nós podemos orientar outras pessoas. E com certeza, as pessoas, aqueles que ouvem a palavra e praticam, têm a vitória. Sim. Porque realmente, pastora, não adianta só a gente ser tão entendido da palavra, saber tantas histórias, saber tantas coisas, nossa, ser uma Bíblia ambulante e não colocar em nada em prática na nossa vida. De nada vai adiantar. De que adianta? Para que serve tanto estudo? Para que serve tanto tempo investido se você não está investindo tudo isso na sua própria vida? Como seremos luz para outros? Como seremos sal na terra? Se não usarmos esse sal nem para temperar a nossa própria vida.
E começa por nós, né? Começa por nós. Para a gente poder ajudar a orientar outras pessoas. A busca por agradar a todos é o outro lado da inveja. A gente falou isso na semana passada, semana retrasada com o pastor. A inveja diz: preciso ser como você para ser feliz. Aquele que quer agradar a todos diz: preciso que você goste de mim para ser feliz. As duas armadilhas nos impedirão de viver a vida com o propósito de glorificar a Deus. E por que a gente não pensa assim: preciso ser como Deus me criou para eu ser feliz? Verdade. Eu vejo assim a passagem que fala de José. Foi uma passagem que eu estive lendo, meditando na palavra, quando os irmãos dele queriam ser como ele. Mas só que o que José tinha, Deus deu para José, não deu para os irmãos dele. Então eles não se conformavam com aquilo. Tanto é que jogou ele no poço, ele passou por várias situações porque os irmãos tinham inveja dele. Porque Deus dava sonhos para José, José era obediente ao pai, tudo que o pai pedia, José ia lá e fazia. Os irmãos de José eram totalmente desobedientes, o pai mandava ele fazer uma coisa, eles faziam outras coisas. E José, naquela obediência, ele era tornou até um filho preferido, porque até Deus, aquele que é obediente chama mais a atenção de Deus, sabia? Chama a atenção. E José se importava com o que os irmãos iam falar mediante aqueles sonhos que ele tinha? Lembra os sonhos que ele tinha? Ele ia lá e contava. E aí o que acontecia? Os irmãos ficavam furiosos, mas ele mandava a mensagem que o pai estava querendo dar. Sempre na obediência. Então, são realmente duas armadilhas. Como aqui a gente está vendo nesse estudo. Ele ia para o caminho de Deus e os irmãos iam para os caminhos que não eram de Deus. Armadilhas, né? E aí os irmãos, prepararam armadilhas para José, mas lá no final de tudo, meu Deus, que coisa linda isso. Teve um propósito, né? Tinha um propósito, por isso que eu falo, né? Os caminhos do Senhor, os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. E teve um propósito. Foi necessário que os irmãos dele estivessem realmente com inveja dele e acontecesse tudo aquilo, porque lá no final, quando ele foi a governador do Egito, o que aconteceu? Através dele... Surgiu uma circunstância, né? Que chegou aquela fome. Veio aquela fome e por causa daquela atitude dos irmãos dele, olha como Deus é um ser perfeito. Ele cria situações difíceis, mas depois ele transforma em algo para o nosso favor. E foi o que aconteceu. Por causa de José ter passado por tudo aquilo, ele pôde ajudar a saciar a fome de todo aquele povo. E se não acontecesse tudo que os irmãos fizeram com ele? Por isso que a gente não deve, pastor, às vezes tem momentos difíceis da nossa vida, falar assim: ai meu Deus, por que eu estou passando por isso? A Bíblia fala que tudo coopera para nós bem. E tem pessoas agora, pastora, que estão escutando essa palavra e falando: por quê? Por que comigo tudo isso? Tem que perguntar para quê? Tem um propósito. Tudo que ele faz é perfeito. Mesmo em minha dor, né, pastora? Mesmo em minhas circunstâncias adversas, tem um motivo, tem um propósito. Tudo tem um propósito. Hoje, as pessoas podem nem entender. Tá entendendo o que está acontecendo. Mas com certeza lá na frente vai vir a resposta e a pessoa vai falar assim: tudo aquilo aconteceu porque Deus iria transformar tudo isso em nosso favor. Quantas vezes muitas pessoas vão até pelos caminhos errados e lá na frente Deus conserta. Foi necessário a pessoa passar por aquele caminho torto para Deus lá na frente consertar até a própria pessoa. Porque a gente só consegue mesmo, né, pastora, aprender caminho. É que nem andar de bicicleta, né? Tem que ter uma criança para ela andar, ela precisa de levar vários tombos para depois ela caminhar. E é por isso que a gente não deve querer, a gente estava até falando isso na semana passada com o pastor, querer proteger demais os nossos, entendeu?
A gente quer o melhor para os nossos filhos, para o nosso marido, para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas essa autoproteção vai impedir até das pessoas crescerem. O mal do protegido é protetor. Então a gente precisa deixar mesmo. É doído falar isso, né? É muito doloroso a gente falar isso, mas é a verdade. E assim, é uma experiência que até muitas mães, e posso estar, deve estar nos ouvindo nesse momento, né? Que o mal realmente do protegido é protetor e nós temos que deixar os nossos filhos caminhar com os próprios pés. Porque só assim vão adquirir maturidade. Porque enquanto a gente ficar protegendo, eles não vão crescer nunca, vão estar sempre dependentes de nós e nós temos que deixar eles prosseguir para poder eles conseguir caminhar com seus próprios pés. E quando a Bíblia diz assim, ensina o menino no caminho em que deve andar, porque jamais se desviará dele, você fez a sua parte. Eles vão cair, eles vão se machucar, mas vai estar registrado lá nele qual foi a maneira que você os criou. Isso aí é um ensinamento. Não é só, porque você tem que ensinar. Você está entendendo? A gente às vezes joga essa palavra muito para religiosidade. Eu tenho que enfiar meus filhos na igreja. Calma, gente. A gente ensina o caminho. Não é só com relação à igreja. É com tudo na vida. É ensinar. Tudo é um aprendizado. A ensinar a ter caráter. Porque não adianta enfiar dentro da igreja e ensinar o teu filho a ter educação, respeito pelo próximo, a não ter carinho. Quantas pessoas que a gente já ouviu, olha, eu nunca esqueço disso. Se ele estivesse me ouvindo agora, um senhor muito simples, que eu trabalhei muito com ele lá na igreja, lá em São Paulo, que eu vim de lá, e ele falou assim, eu nunca esqueço uma vez que eu estava na portaria e uma criança cuspiu em mim. E ele é negro. E ele cuspiu, essa criança cuspiu nele e falou, eu não gosto de você. Sabe, quando ele contou isso pra mim, eu falei, o que o pai fez? O pai era alguém importante. É o perigo dos cargos, né? E o pai não fez nada. Então, assim, será que esse pai que tem um cargo tão importante na igreja, que está enfiando a criança dentro da igreja, está ensinando o menino no caminho que deve andar? Então, a gente tem que entender, pastora, que a gente tem que ter princípios. Respeito ao próximo. Exatamente. Aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para o outro, sabe? Que nem a gente está aprendendo tanto agora a lavar as mãos e a usar álcool, sabe? Que lavar as mãos, gente, é algo que a gente aprende quando a gente é criança. E a gente está tendo que ensinar adultos a lavarem as mãos. Está tendo que ensinar a voltar lá no caminho, que era para ter aprendido lá atrás. São coisas que a gente leva a analisar. O lado negro da busca por aprovação é o medo justamente da desaprovação. Depois de conversar com muitas pessoas diferentes, creio que o medo de ser criticado ou rejeitado pelos outros é o motivo mais comum pelo qual as pessoas se desviam do caminho que Deus planejou para elas. Preocupado com a desaprovação, sabe? A pessoa acaba se desviando. A insegurança da pessoa. Exatamente. Acredito que essa seja a ferramenta favorita de Satanás para distraí-los. Ele sabe como pega as pessoas, né? Lá na curva, né? Ele tem as estratégias para poder tirar o foco, para poder tragar as pessoas. Por isso que nós temos que estar muito atentos, porque tem muitas pessoas que são presas fáceis. Pessoas inseguras, pessoas que têm medo, pessoas depressivas. E essas pessoas são presas muito fáceis. Por ela ter medo e insegurança, ela dá ouvido a muitas pessoas. Muitas vozes, né? Que não é de Deus. Que não é de Deus. Enquanto deveria ouvir somente uma voz. Então, uma vez que você... Agora, olha a situação. Uma vez que você sabe para que foi criado, ele sussurra. Mas o que as outras pessoas vão pensar.
E se eles não gostarem dessas mudanças, e se criticarem o que você disser ou fizer, e se zombarem daquilo que você acredita, o que vai acontecer? A pessoa cai. A pessoa entra nessa depressão, entra nesse profundo abismo. É o complexo de inferioridade que as pessoas têm. Tem pessoas que nem tem assim, são pessoas elegantes, mas se cismar que eu estou muito gorda, estou isso, aquilo, já fica com esse sentimento de que eu não estou legal, eu estou com vergonha, é o medo, e tudo isso vai fazendo a pessoa ficando frustrada, e quando a pessoa for der por si, já caiu na armadilha de Satanás. Porque tornam-se pessoas frágeis, pessoas que não conseguem ter a sua própria vontade. Aí o que o outro fala é o que vale. Exatamente, a pessoa perde realmente, pastor, a pessoa perde a própria identidade. Exatamente. Então, esse medo da rejeição em geral é uma força tão avassaladora que retrocedemos e não fazemos a coisa certa a fazer. É por isso que a pressão dos colegas é tão eficaz em controlar o que fazemos e dizemos. A pressão dos colegas, quer na escola, no trabalho, vizinhos, tem sua raiz no medo da desaprovação e rejeição. Quando escolas, empresas ou governos usam o politicamente correto para reprimir a nossa liberdade dada por Deus de falar e de viver de acordo com nossa consciência, estão querendo se aproveitar desse medo. E claro que a Bíblia nos ordena repetidamente que devemos ter consideração pelos sentimentos dos outros, temos que respeitar. Em questões de comportamento que o Senhor permite grande liberdade, nós podemos saber que essas coisas não fazem diferença, mas não podemos simplesmente agir assim para agradar a nós mesmos. Devemos ter consideração pelas dúvidas e medos daqueles que pensam se estas coisas estão erradas. Romanos 15. É falta de amor ignorar como nossas decisões afetam os outros. Paulo nos recorda, pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Olha que interessante. Está lá em Romanos 14, 7. Contudo, a Bíblia também nos adverte de não deixarmos que o medo da reprovação nos impeça de fazer o que Deus quer que nós façamos. O medo do que o outro vai dizer, mas é aquilo que Deus quer que você faça, aí fica, né? E o que vão pensar de mim? Né? Quantos testemunhos, pastora? Eu lembro de uma moça na igreja que falou assim, vai lá e leva esses mantimentos aqui, ó, pro teu vizinho ali da frente. Não, mas o que? Você pensa de mim? Não vou não. Vai. Ele esquece o óleo. Eu lembro disso. É o próprio Deus, né? Não, mas o que essa pessoa vai pensar de mim? Preparou tudo. E quando a pessoa já estava na porta com tudo pronto, o óleo, era o óleo. A pessoa foi lá e buscou o óleo. Ainda faltava o óleo. E chegou lá, quando a pessoa entregou tudo, e quando a pessoa viu o óleo, aquele óleo ia fazer uma diferença tão grande, ia fazer uma falta tão grande, que parece que a criança derrubou o último vidro de óleo que tinha, e a mãe se desesperou, sabe? Então tinha o sentido e ficou gritando no ouvido dela o óleo. Às vezes fica uma palavra, pastora, gritando na nossa mente, e a gente não sabe. É o próprio Deus falando no coração da pessoa. E tem muitas pessoas que também ficam preocupadas com o que o outro vai pensar. E assim, a gente sempre, nos estudos da palavra, a gente falava sobre o rótulo que colocava nas pessoas, né? Aquele vadio, aquela mulher ali, ó, que rouba, que cheira, que fuma.
Então, tem pessoas que colocam esse rótulo nas pessoas, porque quantas pessoas precisam de uma ajuda? E às vezes a pessoa, ao invés de lá ajudar a pessoa, coloca rótulo nas pessoas. Nós vemos aqui nessa terra, a palavra fala que nós temos que ajudar ao nosso próximo, nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. E quando pessoas colocam rótulo em outras pessoas, nós não estamos amando o nosso próximo. Nós estamos fazendo ele se tornar uma pessoa pior. E o nosso papel é ajudar a resgatar, a falar da palavra, para tentar, através da palavra, aquela pessoa ter uma mudança de vida, uma mudança de hábito. Mas tem pessoas que fazem questão de falar, é aquela deprimida, é aquela que não para com ninguém. E quando as pessoas precisam de ajuda espiritual, e pessoas colocam rótulo, e aquela pessoa vai ficando pior, vai se tornando pessoas piores, porque não tem ajuda. Entendeu, ministra? As pessoas precisam de ajuda, e quantas das vezes outros não ajudam um ao outro. E a gente tem que ficar com que o nome que Deus nos dá, não os apelidos que o mundo nos dá. Bom, pastora, a gente vai terminar esse nosso estudo aqui. Semana que vem nós estaremos falando sobre os perigos de buscar a aprovação de Deus e também estaremos falando sobre como nos libertar, né, da busca por essa aprovação. E lá em Efésios, pastora 1, 17 e 18, diz assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Que Paulo em Efésios ora para que o espírito de sabedoria e revelação estivesse sobre aquele povo, para que eles tivessem interpretação do seu destino. Olha que interessante. Essa iluminação é muito necessária para caminharmos na vontade de Deus. Andar nessa revelação nos fará ter uma identidade, nos fará seguir a Deus e perceber a sua vontade, desencadeando uma convicção tão segura que você seguirá em frente, independente das adversidades que surgem no caminho. Estar fora da vontade de Deus é tão sério que pode custar a nossa vida. Há alguns anos atrás, Deus falou comigo sobre um evento chamado Avivamento e Milagres, cujo foco seria o Espírito Santo e suas manifestações. Por algum tempo que eu quis resistir a isso, porque comecei a dar ouvidos às críticas e impossibilidades, e isso trouxe atraso e complicações para a minha vida. Muitas das vezes a gente quer falar sobre algo, a gente entende que avivamento quando a gente fala ser avivado, não é avivamento de pular, de falar por um momento. Ser avivado é estar todos os dias conectado, ligado. É o que a gente fala, estar em espírito de oração. Por isso que existe uma constante alegria. Quando a gente verdadeiramente busca fazer a vontade de Deus e entra nessa sintonia, realmente é quando as pessoas olham pra gente e falam: poxa, mas essa pessoa não fica triste. Essa pessoa, ela não... são pessoas que não se importam com o que os outros vão dizer. Já começa por aí. Verdade. Né? Não se importam com os rótulos, assim como a senhora acabou de dizer, que as pessoas dão. Porque, é como eu estava dizendo para a senhora, as pessoas nos chamam pelo apelido, mas o Senhor nos chama pelo nome, sabe? Enquanto Ele olha somente as nossas qualidades e os bons adjetivos que Ele tem ao nosso respeito, as pessoas não adiantam, sempre vão olhar para você e para mim enxergando só o pior. É por isso que a gente não deve se importar tanto, pastora, com o que os outros dizem, porque as pessoas já têm uma opinião formada a nosso respeito. O que importa é o que Deus fala conosco lá no palácio.
Então, se as pessoas já têm uma opinião formada ao nosso respeito, o que a gente tem que provar para elas? E querer a aprovação delas? Para pensar. Nós temos que ser aprovados por Deus, não pelos homens. Por isso que a gente tem que fazer aquilo que Ele designou a gente a fazer. A palavra de Deus fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor. Então, quando nós tememos ao Senhor, quando a gente busca sabedoria na palavra, com certeza a nossa vida é uma vida de vitória. Exatamente. Porque a gente tem que pensar assim, ó, eu tenho que saber o que Deus fala de mim lá no palácio. As atitudes que eu tenho é o que eu tenho que me importar quando eu penso assim, o que Deus pensa de mim. O que Deus pensa de mim são as minhas atitudes, sabia, ministra? Se eu tenho bons hábitos, se eu sou uma pessoa correta, uma pessoa sincera, uma pessoa de caráter, só quem sabe de tudo isso é Deus. Só Ele que conhece o nosso coração, o nosso pensamento, e Ele sabe tudo ao nosso respeito. E só Ele que é o juiz que pode também nos julgar. Muitas pessoas querem nos julgar, muitos julgam pela aparência. Mas, quem conhece o coração é só Deus. Só Ele que conhece o nosso sentimento. Só Ele é que sabe quem nós somos diante dEle. E às vezes a pessoa quer te analisar e te criticar e te julgar, tomando o teu lugar de Deus. Aí quando Deus olha para pessoas que querem analisar outras, eu imagino que ele ficou olhando assim, inocente, não sabe de nada, julgando meu filho e minha filha, e só eu. Enquanto ele fala assim, bem sei os pensamentos Só ele que tem ao nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Para te dar o fim que tu espera. Não é mesmo? E é isso que nós temos que ter, essa paz que excede todo entendimento, tem que estar dentro do nosso coração quando nós temos certeza de quem nós somos diante de Deus. Exatamente. Essa é a paz que nós precisamos ter. Saber quem nós somos diante de Deus. E é isso, quando a pessoa realmente sabe quem ela é diante de Deus, pastora, nenhum fator externo mais vai agredir, vai interferir. A senhora está entendendo? Com certeza. Então, olha, não se mova só por fatores externos, mas se mova com Deus, mesmo sem garantias, mesmo que pareça difícil no começo, permaneça firme, o tempo de colheita e recompensas vai se manifestar, porque você ficou com o que Ele te inspirou. É triste ver como existem pessoas abandonando o plano de Deus por coisas que passam e por convites que parecem envolver tanto ganho. Mas o fim disso será vergonha, uma caminhada sem foco e com muitas consequências para o futuro. Consequências essas que podem ser irreversíveis. Pode até levar à morte, né? Como a gente acabou de ler. Por isso, hoje, você aí que está paradinho aí ouvindo a gente, ou fazendo alguma coisa só ouvindo, eu te incentivo a ficar com o que Deus fala. Talvez seja mudar de cidade, talvez seja um cargo, ir para algo novo, seja o que for. Se é Ele que está te inspirando, simplesmente obedeça. E não importa se agora você não entende tudo, continue caminhando. Existe graça e poder sobrenatural para cada nova fase. Ficar com o plano de Deus manifestará grandes resultados nessa vida e na vida que há de vir. Porque tudo aquilo que a gente faz aqui, né, pastora? É a plantação, né? É a plantação de uma colheita. Tudo que você plantar e for bom, com certeza você vai colher bons frutos lá na frente. E assim, quem estiver ouvindo a nossa voz nesse momento, se você estiver plantando algo que não agrada a Deus, ainda está em tempo de mudar o plantio. Sim. Porque o apóstolo Paulo fala assim, esquecendo de tudo que passou,
eis que tudo se faz novo. Então é uma oportunidade que nós temos de começar tudo de novo. Deus, ele nos dá essa oportunidade, sabia, ministra? Se você errou em alguma situação, Deus te dá uma oportunidade, filha. Esqueça tudo que passou. Comece um novo plantio, comece a plantar coisas boas, para que você possa colher coisas boas lá no teu futuro. Então é muito importante a gente se preocupar com a forma que nós estamos vivendo aqui na Terra, se eu estou fazendo coisas boas ou más. Porque quando eu faço coisas boas, eu estou agradando o coração de Deus. Porque Deus, ele é amor. Nós temos que plantar a semente do bem. Jesus, quando ele veio aqui na Terra, sabe o que ele fez? Sabe o que ele foi na cruz? Sabe qual foi o propósito? Pagar todo o mal que fizeram com ele, com o bem. E nós temos que ser parecido com ele. Nós temos que ter a mente de Cristo. Nós temos que funcionar como ele. Nós temos que, se alguém fez alguma coisa que te entristeceu, pague com bem. Perdoa. Porque quando a gente perdoa, a gente sara a nossa alma. Nós vamos ser pessoas melhores. Nós vamos entender vamos entender qual é o propósito de Deus nas nossas vidas. Quando eu consigo liberar o perdão, eu saro a minha alma, ministra. E quantas pessoas não conseguem liberar o perdão para o próximo, vive naquela vida de amargura, de tristeza com a pessoa e não consegue liberar o perdão, e as pessoas não conseguem nunca a felicidade. Quem não libera o perdão não adquire a felicidade. Por isso que ele, quando ele foi lá na cruz, ele falou assim, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E diante disso tudo que a senhora está falando, e eu estou lembrando aqui de versículos que está lá em Filipenses. Paulo diz assim para aquela igreja lá em Filipe, diz assim, seja a vossa, está em Filipenses 4, a partir do 5, diz assim, seja a vossa moderação, conhecida diante de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E aí eu finalizo com esse versículo que eu amo demais. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. É nisso que a gente tem que pensar, pastor. É essa moderação que Paulo estava advertindo aquele povo e que serve para nosso aprendizado hoje, a gente colocar em prática na nossa vida hoje também, porque é o que eu falo, se a gente não botar a palavra em prática na nossa vida, se eu não pensar nisso tudo aqui, não tem erro. Quando tu fala, quando você leu aí, para a gente não se preocupar, não ser ansioso pelo que vai acontecer, né? E as pessoas têm vivido momentos tão difíceis, mas tu vê essa situação que está acontecendo no país, né? No país, no mundo do coronavírus. Então, tem tantas pessoas que estão ansiosas pelo que vai acontecer. Sim. Mas nós temos que saber que a nossa segurança está em Deus. Porque se eu ficar preocupado com o dia de amanhã, sempre a gente fala, o amanhã sempre tem o seu mal. Sim. Então nós temos passa o seu mal, né? Nós temos que viver o hoje. Tu acordou, tá com vida? Vamos viver o hoje. Sim. O amanhã pertence a Deus. O nosso amanhã não pertence a nós, é a Deus. Ele que vai nos conduzir para o caminho. Então nós não temos que estar ansiosos, nós temos que confiar.
Confiar e acreditar que existe um Deus que Ele tem cuidado de cada um de nós de uma forma especial. Colocando tudo diante dele, com orações, e já ações de graças, já agradecendo. Agradecer. Foi o que eu falei hoje, numa situação que a gente está passando, né, de enfermidade na família, e a gente fala, eu já oro cada dia agradecendo pela melhora. Chama a existência, né? E chamar a existência, e eu falando para a Anne, tua boca é a boca de Deus. Abre a boca, exatamente. Repreender o mal daquilo que a gente não quer ouvir. A gente não quer ouvir que não tem mais jeito, a gente não quer ouvir, porque a gente sabe que a última palavra, né? A última palavra vem de Deus. Então, abre a tua boca e fala, não, eu vou chegar lá. Achei engraçado que a Anne foi visitar o João hoje e falou pro Guido assim, hoje eu vou chegar lá, Guido, e eu vou ter uma boa notícia. E quando ela chegou lá, ela teve uma boa notícia. Profetizou, né? Eu falei, tá vendo, filha? É o segredo. Então, é a fé. Os momentos dolorosos da nossa vida, por isso que a gente não tem que... Ai, meu Deus, por que está acontecendo isso? Os momentos dolorosos é para a gente aprender. E são experiências que Deus está permitindo que a gente tenha, né? Para a gente despertar realmente a nossa fé. E ver até onde. O Senhor só está olhando para a gente e vendo até onde a gente vai acreditar. É uma aprovação, né? Exatamente. Está sendo provada aí, provando a fé de vocês. Exatamente. E aí a gente tem que receber a aprovação de Deus com relação a isso. E não se importar nem com o que o médico está dizendo. Porque se eu me importar com o que o médico está falando no momento, é o fim. É o que aconteceu com o teu neto e aconteceu com a minha neta. Os médicos diziam que ia ser o fim, mas a última palavra vem do Senhor. Tudo que o pastor falava, olha, não se preocupe com o que os médicos estão dizendo, porque Deus é que vai dar a solução para a história da minha neta. E se não tiver que acontecer nada, o médico pode falar o que ele quiser. Mas o que tiver que acontecer, se ela tiver que sair dessa, vai sair, mesmo que o médico fale as piores notícias. Então nós temos que acreditar que a última palavra é do Senhor, não é do médico. Os médicos, eles falam a ciência deles, mas é a ciência de Deus. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Contudo, a Bíblia também nos adverte de não deixarmos que o medo da desaprovação nos impeça de fazer o que Deus quer que façamos. Provérbios 29, de 25 diz assim, ter medo das pessoas é uma armadilha perigosa. Aí é o medo dos médicos. Tá vendo? O medo das pessoas. É o homem que dá Exatamente. Quem tem que dar resposta de tudo para nossa vida é Deus, não é o homem. O homem, ele fala pelo que ele vê. Mas a gente vive do que a gente crê. A isca dessa armadilha, exatamente. A isca dessa armadilha é uma mentira que diz, se eu conseguir que todos gostem de mim, então serei feliz. Mas essa mentira servirá apenas para nos fazer infelizes. Não podemos viver sob o constante estresse da preocupação com o que os outros pensam de nós. A Bíblia diz, mel demais não é bom, bem como buscar muitos elogios. Provérbios 25, 27. Na próxima semana, eu quero convidar você que continue nos assistindo, porque vamos falar sobre os perigos de buscar a aprovação de todos e vamos já também mostrar o caminho de como ser liberto da busca dessa aprovação. Então vai ser para finalizar esse estudo e eu agradeço muito a todos que disponibilizaram essa 1 hora aí para estar nos ouvindo e eu creio, né, pastora, que tudo isso vai trazer edificação para vidas, para lares. E eu vou estar fazendo uma oração e eu queria que a senhora finalizasse com a bênção apostólica, amém? Então feche os seus olhos, você que está aí na sua casa, no seu trabalho, dirigindo o seu automóvel, onde você estiver nesse momento, feche os seus olhos, eu quero orar pela tua vida. Meu Deus e meu Pai, como é prazeroso esse momento que estamos aqui, Deus, falando do Teu amor, da Tua palavra, falando, meu Deus, de assuntos, Pai, tão cotidianos e que a Bíblia nos ensina tanto, Deus.
Pai, o que eu te peço é que todo esse estudo tenha entrado no entendimento de pessoas e que haja, meu Deus, verdadeiramente a libertação, Pai. Sim. Que pessoas consigam enxergar, meu Deus, sua identidade e consigam entender que elas precisam somente da tua aprovação, Pai. Que elas venham buscar a cada dia a te servir, a te agradar e saber se o Senhor está de acordo, Pai, com tudo que elas estão planejando e fazendo com as suas próprias vidas. Deus, eu coloco cada um diante nas tuas mãos, Pai, pedindo, Deus, que cada um encontre verdadeiramente o teu caminho, Pai. Porque o teu caminho, Senhor, são caminhos, ó Deus, que nos traz, Pai, e que nos levará, Senhor, a lugares tão maravilhosos, Pai. Eu coloco esse povo todo, meu Deus, nas tuas mãos, crendo, Pai, na vitória, crendo, meu Deus, de dias melhores, crendo, Senhor, que cada um desses, Pai, já abriu os ouvidos e estão aprendendo a ouvir e aprenderão a ouvir somente a tua voz, Deus. Obrigada, Pai, por esse estudo. Obrigada pela vida da pastora Rosângela aqui hoje. Obrigada, Pai, pela vida de cada um dos teus filhos. Amém. Graças a Deus. Levanta suas mãos em forma de receber. Que a graça de nosso Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce consolação do seu Espírito estejam com todos que aguardam a sua vinda. E digamos juntos... Amém. Está terminado. Uma boa noite a todos. Graça e paz.